Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você gostar. Eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, eu quero amor sincero. Isso é que eu espero, eu grito ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Olá, seja bem-vindo à segunda noite do 7º Congresso Jurídico Online, que está tratando de temas controversos e polêmicos das ciências criminais. Para o CERS Cursos Online, realizador desse evento, é um prazer ter você aqui conosco. Um agradecimento especial ao CERS São Paulo, localizado aqui na Rua Bela Sintra, no bairro da Consolação, que nos oferece esse espaço bonito e aconchegante. Nós queremos agradecer também à editora Juspodium, patrocinadora desse evento, a Faculdade Baiana de Direito, certificadora e promotora, e aos nossos apoiadores. OAB São Paulo, Terceira Subseção Campinas, JC Concursos, Consultor Jurídico, Exceda, Múltipla, Jus Brasil e Ampac. A todos, novamente, nosso muito obrigado. E você pode participar ativamente aqui da nossa segunda noite, enviando sua mensagem para os nossos canais de interação, que são eles: o aplicativo CERS no Bolso, que você, além de interagir, mandar suas dúvidas para os palestrantes, você também concorre a 10 bolsas do curso de Carreira Jurídica módulo 1 e 2. Bolsas integrais, hein, gente? Não deixa de mandar sua mensagem. E também pelo Instagram, usando a hashtag #EuSouCERS. E você também concorre a cursos de disciplinas isoladas aqui do CERS Cursos Online. E vamos abrir a nossa noite com o doutor Auri Lopes Júnior. Ele que é doutor em Direito Processual Penal, professor titular no mestrado e doutorado em Ciências Criminais da PUC-RS, advogado criminalista e autor de diversas obras. Ele vai falar sobre prova penal e captura psíquica do julgador. Doutor Auri Lopes Júnior, a mesa é sua. Bom, pessoal, boa noite aos presentes, também aos vários alunos e demais participantes que estão assistindo no conforto da sua casa, através do sistema online. Mais um dia do Congresso e hoje nós inauguramos os trabalhos com o professor Auri Lopes Júnior. Ontem foi com o Gustavo Badaró, hoje com o professor Auri Lopes, amanhã com o professor Alexandre da Rosa. Ou seja, percebam que as palestras em altíssimo nível, estamos mantendo exatamente o mesmo grau de perfeição no que diz respeito à inauguração de cada um dos dias dos trabalhos. O Auri, como já foi anunciado, vai falar sobre a prova penal, captura psíquica pelo julgador, um tema que está no seu livro, e também alertar para tranquilizar a todos que os livros do professor Auri serão sorteados ao final. Eu venho para a gente conversar um pouco sobre os livros, depois que eu entender direitinho que essa história Até parece, né? Do juiz. Bom, ótima palestra, Auri, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite do CERS e em especial agradecer ao Rogério, que é um grande jurista e é um grande amigo, com todo esse carinho dele. Realmente é um prazer estar aqui com vocês hoje para discutir esse tema que é tão importante, fazendo uma saudação especial, claro, para todas as mulheres que nos assistem. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e eu acho que tem que ser um dia também de reflexão, para a gente levar a sério aquilo que os espanhóis, os europeus em geral falam, do direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. É como eu sempre digo, mulheres sejam felizes, sejam quem vocês quiserem ser, do jeito que quiserem ser, da forma que quiserem ser, e que sejam respeitadas todas as eleições e as escolhas que vocês fizeram. Eu acho que isso é fundamental, que a gente tenha respeito, e as pessoas sejam o que elas quiserem, como quiserem. Então, fazendo essa saudação e agradecendo a atenção de todos, eu vou direto para o meu tema. O meu tema é, então, prova penal e captura psíquica. São dois temas que se amarram, que se encontram, que se imbricam. E são, para mim, os dois temas mais importantes do processo penal hoje. Por quê? Porque tudo gira em torno dessas duas questões. A prova, enquanto um instrumento de reconstrução de um fato passado, que é um crime, buscando formar o convencimento do juiz, que é o ato decisório.
Então o processo todo caminha para tentar reconstruir o que passou, para formar a convicção de um julgador que vai se manifestar na sentença. Então tudo gira em torno disso. O processo, ele é, Rogério, uma grande máquina retrospectiva, porque você tem um paradoxo ali. Não sei se vocês já se deram conta que você tem um juiz sentado hoje, julgando um crime ocorrido no passado, anteontem, um passado distante, a partir de uma prova produzida ontem e gerando efeitos com a sua decisão lida hoje, efeitos para o amanhã, que é a pena, onde você vai congelar o futuro de alguém com uma pena de prisão. Então, na verdade, esse paradoxo temporal íncito ao ritual judiciário, ele é muito interessante no processo. E aí é claro que as provas, elas cumprem uma missão muito importante nisso, porque a prova serve para você presentificar os signos do passado. O crime é passado, ele é mito, ele é memória, ele é fantasia, ele é imaginação, porque o crime é ontem. E eu hoje preciso trazer esses sinais do passado para que nós possamos, então, reconstruir e julgar. Uma questão retrospectiva. E claro que aqui as provas cumprem uma dupla missão. Para que serve a prova penal? Ela tem uma função de persuasão, para convencer o juiz. Mas as provas servem também e essencialmente numa função cognoscitiva, ou até melhor, recognoscitiva. Por que isso? Porque o juiz, eu sempre quis dizer isso numa audiência, Rogério, chegar para uma audiência e dizer para o juiz: doutor, o senhor é um ignorante. Aí antes que ele tivesse um piti e surtasse, eu ia ter que explicar. Porque o juiz é um ser concebido, ontologicamente concebido, para ser um ignorante, porque ele ignora os fatos. O juiz é um cara que não sabe, mas precisa muito saber para poder julgar. Então é por isso que ele é um ignorante. Então assim, Jairo, vamos colocar aí o nosso primeiro PowerPoint. Eu preparei um PowerPoint bonitinho para fazer bonito aqui, tentar fazer a captura psíquica de vocês, para manter a atenção de vocês. Então se o Jairo achasse lá, eu vou mostrar exatamente essa dupla função da prova, que é o caráter retrospectivo e recognitivo de um juiz que é um ignorante. Vamos para o próximo ali, é no próximo slide. Aí estão os livros que nós vamos sortear hoje, esses 3 livros, e ali eu explico essa ideia da prova como um instrumento para você reconstruir a pequena história, né? Essa story of the case, a história do fato. Mas para a gente fazer essa reconstrução, é muito importante compreender que o processo é uma estrutura dialética, onde você tem um juiz, alguém que acusa e alguém que defende. Essa estrutura dialética, actum trium personarum, vai dizer Búlgaro, é importantíssima que se estude, que se leve a sério, principalmente quando se fala, como a gente fala tanto, num processo penal acusatório, num juiz imparcial. Você só vai ter um juiz imparcial, os italianos falam em terzietà, estranhamento, afastamento. Você só vai ter um juiz imparcial numa estrutura acusatória. E o que é essa estrutura acusatória? É exatamente a estrutura na qual você tem uma clara demarcação de papéis, onde a gestão da prova, a iniciativa de trazer a prova é das partes. As partes trazem para um juiz que não sabe, mas precisa muito saber. Então, Jairo, bota o nosso próximo esqueminha ali no quadro, que vai mostrar exatamente essa estrutura dialética, e vocês vão recordar um desenho que se criou, né, sempre no direito, do Jardim de Infância Jurídico, vendo este triângulo, que é um juiz lá em cima, acusador e defesa. MP, traz a tua tese acusatória e traz a tua prova, porque o acusador tem a carga probatória. Defesa não tem carga probatória. Vai trazer a sua alegação, o réu não é obrigado a provar nada. Isso aqui é muito importante para nós compreendermos o quê? Que o processo é um instrumento onde nós vamos lutar, as partes vão lutar para convencer o julgador, para convencer um juiz, para mantê-lo em crença. Na psicanálise se fala muito isso, agora entrou aqui atrás, essa estrutura dialética, juizão, imparcial, afastado, terzietà, Ministério Público, a carga da prova, se fala em ônus, mas corretamente seria carga da prova do acusador. Você diz que o Rogério praticou um crime, você tem a carga de provar que é crime o que ele fez e que foi ele o autor. Eu, defesa, estou protegido pela presunção de inocência. E o juiz é o cara que nós vamos lutar para conquistar, convencer e mantê-lo em crença, fazê-lo acreditar. Agora, um parênteses importante. Quem trabalha profissionalmente como advogado ou como promotor sabe, você acusador, você defesa, você não tem que produzir a prova que você quer. Você tem que trazer a prova que vai fazer com que o juiz se convença. É muito importante estudar psicanálise,
você tem que saber fazer com que o juiz se identifique. Na psicanálise, o identificar é ficar idem. É você colocar o juiz naquele lugar. Se você conseguir fazer com que o juiz pense, eu, naquele dia, naquelas condições, naquelas circunstâncias, teria feito a mesma coisa, ganhou, velho. Esse cara vai absolver, porque ele está acreditando. Ele conseguiu se colocar naquele lugar. Da mesma maneira, o acusador vai tentar colocar o juiz no papel de vítima. Esse é o jogo do processo, e é uma dialética importante, e nós vamos fazer isso aí dentro, claro, de regras desse jogo. O ponto-chave é compreender o seguinte, chegou no final, o acusador conseguiu provar, tem prova, condena. Velho, eu não sou abolicionista, eu entendo que punir é necessário, punir é civilizatório, e tem gente que realmente fez bobagem, tem que ficar guardado na casinha, infelizmente a pena de prisão está falida, mas enquanto nós não inventarmos algo melhor, nós precisamos lançar mão da pena de prisão para esses casos graves. Não há problema nisso, desde que você respeite a regra do jogo. E o processo é um caminho para chegar numa punição ou não punição, respeitando a regra clara do jogo. Contraditório, defesa, presunção de inocência, juiz imparcial. E aqui eu volto. Tem prova? Condena, é do jogo. Não tem prova? Absolve, é do jogo. O grande problema é julgar em dúvida razoável. Isso é um dilema hoje no mundo do processo, não é só no Brasil. E aí nós temos o indúbio pro réu, como uma regra de julgamento, é uma regra de julgamento, que é fruto de evolução civilizatória. Se chegar no final do processo, o juiz estiver na dúvida, indúbio pro réu. O problema é que a estrutura processual brasileira, a estrutura do nosso código, é uma estrutura inquisitória. E ela permite, o nosso código permite, no artigo 156, por exemplo, que o juiz, na dúvida, vá atrás da prova. E isso é um erro. Isso, além de ser substancialmente inconstitucional e inconvencional, é um erro. Por quê? O juiz, quando desce nessa estrutura que está aí, vocês estão vendo no quadro, quando o juiz desce e ele vai atrás da prova, primeiro, ele desequilibra a estrutura dialética, ele mata o contraditório enquanto igualdade de armas, mas, acima de tudo, ele fulmina a imparcialidade. Por quê? Porque quem procura, procura algo. Quando o juiz resolve, na dúvida, descer e ir atrás da prova, ele se mistura num espaço que é das partes. O que funda um sistema inquisitório é o juiz ator, é o juiz que vai atrás da prova. Isso é uma estrutura inquisitória. O processo penal brasileiro é neo-inquisitório. Agora, nós queremos um processo acusatório, liberto disso, onde as partes tragam a prova e o juiz decide em cima disso. Tem prova, condena, não tem, absolve. Estou na dúvida, indúbio pro réu. Só que o juiz brasileiro olha e diz, não, eu estou na dúvida, eu vou atrás da prova, eu sou a prova. Então eu decido primeiro, e aí eu vou atrás. Porque é óbvio que funciona dessa maneira. Porque senão, estou na dúvida, absolvo. Ele pensa, não, dúvida igual absolvição não me serve. Não é uma hipótese válida. Eu desço e vou atrás da prova. Eu desço e vou atrás de prova para quê? É óbvio que eu desço e vou atrás de prova para condenar. Porque se fosse para absolver, eu não precisava descer. Eu parava aqui no indúbio pro réu e absolvia. Mas não, eu vou atrás da prova. E aí eu transformo o que era indúbio pro réu em indúbio pau no réu. Isso é uma coisa elementar. E não adianta você argumentar dizendo, não, mas isso aqui é uma questão de justiça para julgar melhor. Velho, não é. Isso é ingenuidade. Justiça é uma cláusula genérica de conteúdo vago, impreciso, determinado, que vai encontrar preenchimento onde eu quiser, no que eu quiser. A vítima vai para frente do fórum lá, capitaneada por um promotor competente como o Rogério, vai lá a família da vítima com um cartaz bem grande, queremos justiça. No verso está escrito, nós queremos vingança. Por vindo delas, isso é legítimo. A vítima pode querer vingança, é um direito dela, e nós temos que respeitar, é a dor dela. Agora, este é o equivalente que ela vai dar ao conceito de justiça. Para mim, a decisão justa é aquela que é construída em contraditório, em cima de regra do jogo, e se tiver que condenar porque está convencido e está provado que foi, ok, isso é justo. Então, o indúbio pro réu tem que ser pensado nessa dimensão. Nessa linha, é muito comum no Brasil nós encontrarmos gente falando no ativismo judicial, legitimando o juiz indo atrás da prova, que é uma estrutura inquisitória, usa como argumento para legitimar isso o tal do mito da verdade real. Jairo, bota lá para nós o próximo. Verdade real, velho, é um erro histórico. Quem fala em verdade real não sabe o que é verdade, não sabe o que é real e mistura real com imaginário. Primeiro porque o crime nunca é real, ele é passado. Se ele é passado, ele não é real, ele é imaginário, ele é mito, ele é história, não é real. Então é claro que isso aqui é uma confusão. Mas para além disso, quem fala em verdade real, confunde dimensões de real com imaginário e além disso, puxa um mito forjado na Inquisição para legitimar uma estrutura inquisitória, para legitimar um juiz, ator, inquisidor, que quando não tem prova suficiente, ele vai atrás. Só um parênteses, ainda ontem dava aula sobre isso,
tentando fazer com que os alunos entendessem uma coisa básica, que é o seguinte: no processo penal, quem acusa não é um hipossuficiente. Não é como no processo civil, que você tem lá um consumidor sozinho demandando uma multinacional e o juiz tem que ajudar porque ele é hipossuficiente. Não. Quem acusa no processo penal é uma instituição séria, formada por gente muito competente, muito bem preparada, por gênios do direito, como o professor Rogério, por exemplo, que é um ícone dentro do Ministério Público. Mas é gente formada, é gente competente, é uma estrutura séria. E, para além disso, brincadeiras à parte, por trás do Ministério Público eu tenho o quê? Eu tenho toda a polícia. O promotor vai se socorrer da polícia para investigar. Uma polícia também preparada, formada por gente séria, competente, concursada. Agora, se todas essas duas instituições, polícia mais MP, não forem capazes de trazer uma prova suficiente para me convencer, será que é meu papel, eu, juiz, descer e dizer: sai para lá que vocês são os frouxos, que eu vou atrás da prova, porque afinal eu vou atrás da prova para eu mesmo decidir a partir do que eu fiz? Claro, aí você tem uma estrutura fantástica, que é a estrutura inquisitória. Tanto é que, não sem razão, o próprio Jacinto vai dizer isso, a Inquisição é o engenho mais genial, a estrutura mais genial criada pela humanidade. E o mais paradoxal, é uma estrutura diabólica criada na casa de Deus para salvar os homens, para nos proteger. Quer dizer, é uma coisa tão forte que está presente até hoje. Em pleno século XXI, nós temos uma cultura inquisitória, porque a cultura é inquisitória. O que a gente quer? Eu quero um processo liberto desses mitos de verdade real. Bom, só um parênteses aqui, para além de superar a verdade real, que eu sei que vocês todos já sabem do furo, entendam uma coisa: não representa nenhuma evolução você trocar a verdade real por verdade processual formal. Eu já entrei nessa canoa e estudei muito para me dar conta que era furada também. Tem um texto do Carnelucci, o Carnelucci é um gênio, mas tem um texto dele que se chama Veritas Dubit Certeza, onde o Carnelucci vai dizer: você trocar o adjetivo real por processual não resolve nada. Porque o problema não está no adjetivo, o problema está no substantivo, o problema está na verdade. A verdade é o todo e o todo é demais para o processo. O processo tem que se libertar deste mito de verdade, de ambição de verdade, vai dizer o Salá. E aí o Carnelucci vai então explicar isso aí para dizer que não adianta você migrar da verdade real para processual, porque o problema está na verdade. Ele vai pelo caminho da certeza e eu vou pelo caminho do convencimento. Porque se você disser que a verdade é fundante do processo, você vai dizer que a sentença é a revelação da verdade. Ora, se um juiz chegar e disser: esta é a sentença, isto é a verdade revelada, interna, velho. Este cara é um paranoico persecutório, é um esquizofrênico, é um neurótico, qualquer hipótese, sem dúvida. O que é a sentença? É um ato de convencimento. A sentença é o juiz dizer: bom, isto aqui é o que eu entendo, é o que eu acredito, é aquilo que eu acredito a partir da prova. Ele não tem ambição de verdade, a não ser para forjar uma estrutura inquisitória e legitimar prisão de ofício, produção de prova de ofício. É disso que se trata. Mas então, superando essa questão, é muito importante nós nos libertarmos desses mitos e compreendermos que o que se quer é um processo acusatório, fair play, limpo, juiz, acusador, defesa. Eu não quero um advogado que queira ser juiz, mas eu também não quero um juiz que seja acusador. Cada um no seu quadrado. É disso que se trata. Bom, nessa dimensão, eu me preocupo com o juiz. Prova está diretamente relacionado com o papel do juiz, acabei de explicar. Mas eu quero um juiz imparcial. Para isso, eu preciso de um juiz com originalidade cognitiva. Os italianos falam em máxima originalità da cognição. O que é originalidade cognitiva? Amigo, se tu entendeu o que eu falei até aqui, que as partes produzem a prova e lutam para conquistar o juiz, é um jogo de sedução, de conquista, eu preciso ter um juiz aberto ao jogo da sedução, aberto à conquista, um juiz disposto a ser conquistado. Se o juiz já decidiu, se ele já foi conquistado, não há estrutura dialética. E eu preciso, para isso, originalidade cognitiva. O ideal é um juiz que entra no processo sem saber nada e vai conhecer originariamente no processo. Nessa matéria, é fundamental compreender que o juiz que se envolve na fase pré-processual, mesmo que ele autorize, não precisa ele praticar de ofício, mas mesmo que ele só autorize, prisão preventiva, decreta a prisão, busca e apreensão, quebra estilo bancário, fiscal, telefônico, depois esse cara recebe a denúncia. Quando entra no processo, ele já formou a imagem mental, ele não está mais aberto, não tem originalidade da cognição, porque ele já conhece, só que ele conhece uma versão que foi trazida. Nessa dimensão é muito importante estudar, entre outras várias coisas que eu trabalho nos meus livros, hoje, a teoria da dissonância cognitiva de um professor alemão, que é o Bernard Schunemann. O Schunemann tem um texto muito bom,
uma tradução do grego, inclusive, que está numa obra do Schurman que eu cito no meu livro, que é Estudos de Filosofia, Direito Penal e Processual Penal, já tem em português, onde o Schurman vai explicar o que é a teoria da dissonância cognitiva. Primeira coisa, o que significa dissonância cognitiva? Qualquer um de nós aqui, se tiver numa posição de ter que decidir sobre algo, alguém diz sim, alguém diz não, e eu tenho que decidir. Isso gera uma dissonância no meu sistema cognitivo. Isso gera um estresse, isso gera um sofrimento. O ter que optar pelo sim ou pelo não gera um sofrimento. E nós buscamos sempre um equilíbrio do sistema cognitivo como mecanismo de defesa do ego para reduzir o sofrimento. Nessa perspectiva, Jairo, bota próximo para nós aí, vai entrar a questão da teoria da dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva, depois no final a gente abre para as perguntas e eu explico melhor. A dissonância cognitiva vai dizer exatamente o problema que é o mesmo juiz receber a acusação e ir para o processo. Agora imagina no Brasil, que ele além de receber a acusação, faz tudo aquilo no inquérito. Mas bota de novo na tela lá. E aí ele vai mostrar ao Schurman que a psicologia social trabalha com isso, explicando que a dissonância é uma situação desconfortável gerada pela posição de qualquer um de nós frente a duas teses antagônicas, típico do processo. Isso gera o nosso estresse. Agora pensa o nosso juiz. Quanto maior for o nível de conhecimento, de envolvimento do juiz com a investigação, com o recebimento da acusação, maior é a contaminação. E aí o Schurman vai mostrar, com uma pesquisa de campo muito interessante, com 50 ou 60 juízes alemães, como o juiz que se envolveu no recebimento e na investigação tendencialmente condena muito mais do que o juiz que não tocou em nada disso e entra no processo só para colher prova, para presidir a coleta da prova e decidir. Isso é uma pesquisa de campo fantástica. E nessa dimensão, o Schurman vai mostrar como é que o juiz se posta nesse cenário. É o próximo aí, Jairo, bota para nós lá. O efeito aliança e o efeito atenção. Antes disso, o que é o efeito inércia ou o efeito perseverança? Não, bota naquele que estava certo. O que é esse efeito inércia? Isso aí, pessoal, é até inconsciente. O juiz entra na audiência e muitas vezes inconscientemente ele vai buscar a autoconfirmação das hipóteses anteriormente tomadas como verdadeira. Ele vai superestimar as informações que corroboram, que comprovam, que vêm na mesma linha das decisões anteriormente tomadas e tidas como corretas. Tu pensa assim, ó, o juiz já recebeu, antes de receber a denúncia, ele já decretou a tua prisão porque ele acreditou na versão do MP. Ele decretou a busca e apreensão porque ele acreditou na versão da investigação, da acusação. Ele vem acreditando nessa versão, tomando-a como verossímil. Vem a denúncia, ele olha e diz, bom, esta é a denúncia do Paulo Sérgio. Aquele que eu prendi, que eu decretei a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, naturalmente ele recebe. E quando ele entra no processo, inconscientemente ele vai buscar se aliar à prova e vai superestimar essa prova que contribui, que corrobora, que confirma as hipóteses anteriormente firmadas e as decisões tomadas. E inclusive, bota um slide lá para nós, vai operar muito essa busca seletiva pelas informações, aonde ele vai, aonde ele vai selecionar e confirmar para tranquilizar o ego aquelas provas que contribuem às decisões anteriores. É o que o Schurman chama de efeito confirmador tranquilizador. E volto a dizer, quanto maior for o envolvimento, mais forte se manifestam esses efeitos. E ainda, além deles, próximo slide vai mostrar, aí sim, o efeito aliança. Quem afirma isso aqui é um magistrado alemão, um grande jurista, que é o Schurman, que vai dizer, olha que negócio fantástico isso aqui. O juiz vê, não no advogado criminalista, mas no promotor, a pessoa relevante que lhe serve de padrão. O Schurman dizendo, é natural que o juiz se alie mais ao MP. Isso tudo vai cobrar um preço muito caro lá no final. E o outro efeito que o Schurman fala, Paulo Sérgio, a gente vê isso aí todo dia na audiência, é o tal do efeito atenção. E o Schurman diz, o juiz já definiu uma linha de pensamento, até inconsciente. Aí ele está na audiência de instrução, vem as testemunhas de acusação dizendo, sim, foi tu e é crime. E ele está prestando atenção e está confirmando as hipóteses. Aí termina essa parte toda e começa as testemunhas de defesa dizendo, não, não foi ele ou não foi crime. Naturalmente, e o Schurman pesquisa e mostra isso, uma pesquisa empírica muito interessante,
naturalmente a atenção dele vai diminuindo e a gente cansa de ver em audiência. Começam as pessoas dizendo, não, não foi, e o cara já desliga, já faz aquele olho de peixe parado, já vai para o telefone botar o WhatsApp em dia, vai jogar no Pokémon GO, procurar um Pikachu, e o cara desliga, velho. Isso acontece, é o chamado efeito atenção diminuindo. Agora, o último exemplo, só para vocês pensarem. Raciocinem comigo. Quem são as pessoas mais importantes hoje na administração da justiça para fazer a justiça funcionar, Rogério? E ele me cantou de lá, não sou eu que estou falando, é o Rogério. Eu sou o Rogério, velho. Com toda a autoridade, ele disse, os estagiários. Os estagiários. Se os estagiários se aliarem, fizerem um sindicato, fundarem uma estagiocracia, essa porra para toda na hora, né? Os caras fazem um movimento e para a justiça. Mas segundo o Rogério, os estagiários. Por que ele me falou isso? Pensa agora como estagiário. Sexta-feira, o estagiário pega uma pilha, um processo desse tamanho, estagiário do juiz, e leva para casa. E ele senta porque ele tem que fazer a sentença. Desculpa, um projeto de sentença. Mentira, é a sentença, né? Um dia eles vão se rebelar, vai chegar no final, ele vai botar lá. Eu não vou botar o doutor João, juiz. Ele vai dizer, Mané da Silva, estagiário, nós vamos dominar essa porra e é isso aí. Mas o cara vai para casa fazer o projeto de sentença. Por onde ele começa? Ele começa pelo começo, né? Denúncia. Ele lê toda a denúncia. Eu tenho um processo que a denúncia tem 700 páginas. É maior que muitos livros que o estagiário leu na vida toda. Ele não lê um livro de 700 páginas às vezes, mas ele lê uma denúncia de 700 páginas. Depois de ler tudo aquilo, são dias e dias e dias, batendo na cabeça dele uma versão, ele chega no inquérito. E aí no inquérito, ele vai seguir vendo uma versão. E aí ele lê o depoimento da testemunha A, B, C, D, E, até o Z. Dias de leitura. Depois de ler toda essa camaçara de coisa, começa o processo. As peças do processo. E aí ele vai ler então o depoimento das testemunhas em juízo. Começa pelas testemunhas da acusação. E aí, de novo, o A, B, C, D. Inconscientemente, o inconsciente grita para ele, dizendo o quê? Amigo, para, tu já sabe o que o A disse, o B disse. O inconsciente, a imagem mental está formada, não é controlável. E ele faz uma leitura dinâmica. Já sei o A, já sei o B. E se A e o B resolverem lá pelas tantas dizerem que não é aquilo que eles disseram antes, ele nem presta mais atenção. Ele desligou, efeito aliança, perseverança, ele segue. Depois de dias e dias e dias, às vezes semanas, o cara chega no depoimento da testemunha de defesa. Tu acha que o nível de atenção e de abertura para a sedução, para o convencimento é igual àquele dia de sexta-feira que ele levou o processo para casa? É óbvio que não. A imagem mental já está formada, é o imenso prejuízo que decorre dos pré-juízos que ele já tem. Acabou, velho. É golpe de cena. Processo penal no Brasil hoje está virando um golpe de cena, se não mudar isso. Se liguem. Mas vamos adiante. Além de tudo que eu falei, da teoria da dissonância, ainda hoje postei no Facebook, sejam meus seguidores no Facebook, o experimento de Rosenhan. Rosenhan faz um experimento muito interessante para mostrar o efeito primazia, Rogério. Que a gente já sabe empiricamente. O que é o efeito primazia? É aquela ideia, até que ponto a primeira impressão é a que fica. E o cara faz uma pesquisa na psicologia social muito forte, são várias pesquisas. Mas esse experimento é fantástico, para mostrar como a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão, tu é perigoso, tu é delinquente, crava. Tu é o cara que fez, crava. O jornal batendo na cabeça, aquilo crava lá na cabeça. O experimento de Rosenhan é muito interessante, foi feito na década de 70, mas nos Estados Unidos, o que ele faz? Eu vou abreviar. Ele pega pseudopacientes, ele mesmo, psicólogo, ele e mais três psicólogos, então é ele, mais 3 psicólogos, um pediatra, um psiquiatra, um pintor e uma dona de casa. 5 homens e 3 mulheres. O que eles combinam, Rogério? Nós vamos simular que nós somos... Ele vai lá e coloca as pessoas então na sala e explica para eles, nós vamos simular aqui que nós somos esquizofrênicos, ok? E aí vocês então vão simular que são esquizofrênicos, basicamente vocês vão dizer que ouvem vozes falando sobre vazio, oco e coisas nada a ver, vocês ouvem vozes, e vocês vão tentar internação em clínicas psiquiátricas públicas e privadas nos Estados Unidos. Amigo, esse pessoal bateu de porta em porta e foram admitidos em todas as clínicas que bateram, dizendo que ouviram vozes. O mais fantástico disso é que eles foram admitidos e foram internados. Só que depois de internados, o trato era, para de simular que tu é esquizofrênico, passa a agir normalmente e passa, inclusive, a tomar anotações e fazer um relatório do que está acontecendo. Normal. Todos passaram a agir normalmente. Para vocês terem uma ideia, todos ficaram internados por um período que variou de 7 a 52 dias. Depois, todos foram liberados
quase todos, 90%, com diagnóstico de esquizofrenia em remissão. Na verdade, dos 8, 7 com esse diagnóstico e 1 com o diagnóstico de, faltou, psicose. Ou seja, 100% diagnosticado como doente mental, com uma esquizofrenia ou uma psicose. 100%. As únicas pessoas que desconfiaram foram os loucos internados, que disseram, não, esse cara que está simulando, ele não é louco, ele é normal e está se fazendo. Os médicos todos compraram as teses, os psiquiatras também. Por que eu fui buscar essa experiência? Porque isso aqui é efeito de primazia. Isso aqui, velho, quando se trabalha com exame de observação criminológica, lá na execução penal, numa avaliação psicológica qualquer, quando você quer avaliar a interioridade de alguém, quando você atribui a uma pessoa uma identidade degradada, você diz o cara é perigoso, ele fez, ele matou. Isso crava. E você não se liberta mais desse estigma, vai dizer o Goffman, dessa identidade. Amigo, isso aqui é fantástico. Só para encerrar esse experimento, Rogério, você acredita que depois disso, publicado, gerou um mal-estar na comunidade psiquiátrica gigantesco? E aí, uma grande e prestigiada instituição desafiou o Rosenhan a fazer isso lá no hospital psiquiátrico. E ele diz, eu aceito. Desde que eu interne pessoas sem vocês saberem quem é, e depois de X meses vocês me digam quanto simularam. Ok? Ok. Então tá bem. Terminado o experimento, o hospital psiquiátrico vai lá e diz, nós catalogamos 41 pacientes como impostores, pseudodoentes, 42 como suspeitos, no universo de 193 que entraram. E ele diz, legal, só que eu não mandei ninguém. Eu não mandei nenhum. O que é o efeito primazia? Como nós somos sugestionáveis. É disso que se trata, velho. E quando você trabalha isso com alguém que tem que julgar, a situação é muito mais grave. Então, vamos começar a se dar conta disso. Quais são as soluções? Este é um problema complexo. Primeira questão é tomar consciência disso. Segundo, é urgente você ter um juiz das garantias. Ou seja, um juiz que atue na fase pré-processual e outro no processo. Que o juiz do processo não tenha nada que ver com a investigação, nem com o inquérito, nem com medidas cautelares da fase pré-processual. Primeira medida, urgente. Segundo, vamos parar com essa maldita mania de cruzar o discurso da psi com o discurso jurídico para querer avaliar a interioridade lá na execução penal. Não funciona, não serve. Terceiro, vamos cuidar com a publicidade abusiva, com etiquetamento midiático. Fundamental. Quarto, vamos excluir de dentro do processo o inquérito policial. Só pode entrar no processo as provas técnicas e as irrepetíveis produzindo um incidente de produção antecipada. O resto sai para não contaminar. Eu fiz uma experiência, agora no meio do ano passado, eu e um grupo de juristas, nós fomos para o Chile. Foi uma experiência fantástica, fomos lá uma semana estudando o processo chileno e fomos para a audiência. E a primeira coisa que me chamou muitíssima atenção, nós chegamos numa sala de audiência, numa instrução, num juiz oral. E é claro, lá um juiz que atua na fase pré-processual não atua no processo. E no processo são 3 juízes. Primeiro grau já é colegiado. Sentou na instrução, Sérgio, o que aconteceu? Sentaram 3 juízes, o cara tinha um monitor. Na frente, ele só tinha ali a peça, a decisão que recebeu a acusação, para ele saber o nome, qual era o crime, o que era. Ele não sabia de nada, originalidade cognitiva total. Os 3 sentam e dizem, promotor, qual é a acusação? E o promotor oralmente, estou acusando por isso e isso. Defesa, não foi por isso e isso. Que prova você tem? Eu tenho testemunhas que eu vou trazer. Então bota ela para falar. Chama, ouve. Nós ouvimos dias de audiência. Todas as testemunhas falaram, promotor pergunta, defesa pergunta, promotor pergunta, defesa pergunta. Rogério, quantas vezes eu vi um juiz fazer pergunta lá? Nenhuma, 0. A gente foi conversar com o juiz, por que vocês não perguntam? Perguntar para quê? Eu só pergunto situação excepcional, se eu tiver alguma dúvida muito fundada. Do contrário, tu prova, tu te defende e eu julgo. Não é meu papel? Muito clara a coisa. E principalmente, eles não tinham nenhuma folha de papel na mesa. Eles não tinham nada. Nenhuma contaminação. Os caras julgam em cima da prova produzida em audiência. Documento, traz, mostra, deixa eu ver agora. Juízo oral. Isso é um juiz oral. Então, é disso que se trata. A gente tem que mudar bastante para chegar nesse ponto. Mas muito bem. Além disso, trabalhando com essa questão de prova, eu preciso entender que é possível e que nós devemos compreender que você pode garantir para punir e punir garantindo. Você tem que respeitar a regra do jogo. Eu não quero um juiz contaminado. Eu não quero um juiz justiceiro. Eu não quero um juiz que vai atrás da prova e que é o salvador da pátria. Parem com essa coisa infantil. Infantil. Isso é fruto de uma sociedade infantilizada, que em nome do pai atua, que quer encontrar um grande pai, que acredita em juízes salvacionistas. Eu quero um juiz, um promotor e um advogado defendendo. Defesa. É isso. E claro, nós podemos e devemos respeitar a regra do jogo. Detalhe, às vezes a coisa tensiona. Você tem regra do jogo
e você quer produzir a prova e a regra do jogo limita. E aí você acha que o limite da garantia, que o direito fundamental é igual à impunidade. Isso é um erro grave. Você pode produzir a prova sem violar direitos fundamentais, tem que ser assim. Exemplo típico. Vamos pegar um exemplo lá dessa lei do DNA. Bota para o próximo slide ali. Essa leizinha do DNA, acho que ele perdeu o nosso slide, não. Jairo, vai para o nosso slide lá. É um caso típico que vai mostrar a possibilidade de coexistência entre direitos e garantias fundamentais e prova. A Lei 12.654, que estabeleceu a extração compulsória de DNA, gerou muita polêmica. Por quê? Porque ela mata o direito de defesa, no sentido de negativo, né, no direito de silêncio, mata o nemo tenetur si detedere. Como é que você vai me extrair compulsoriamente DNA? Eu tenho direito de não produzir prova. Isso gerou uma tensão imensa. E muita gente dizendo, mas parei só um pouquinho, eu tenho um crime grave, um crime de, sei lá, um crime gravíssimo, um estupro com resultado de morte. E aí eu tenho um suspeito, professor Rogério suspeito. Aí eu chego lá e digo, professor Rogério, é simples, eu tenho amostras de DNA do agressor nas unhas da vítima, que eu coletei, e eu quero que você me forneça material genético para comparar, comprovar. E aí ele diz, não, eu não forneço. Mas me dá um fio de cabelo, nem pensar o cabelo desse homem, velho, um cabelo impecável, um cabelo chique, uma coisa maravilhosa, ele leva 2 horas preparando esse cabelo para vir dar aula. É um negócio espetacular, é meu sonho de consumo. Rogério começou a perder cabelo e começou a se preocupar, que ele tem que fazer implante. O que ele faz? Cai um fio de cabelo e junta e bota no bolso, para depois implantar o dele mesmo. Pô, o homem é fino, velho. Cabelo não. Sangue. Ele já me confessou que ele morre de medo de agulha. A agulha não. Sangue dele não. Nem pensar. Saliva, aquela branquinha que fica no canto da boca. Rogério é um homem sério, tu acha que vai trocar fluidos com qualquer um, velho? Não, o cara é seletivo. Só comigo. Nosso amor é perene, eterno. Velho, ele tem o direito de dizer não? Tem o direito. E aí vem o outro lá e diz, bom, mas se o Rogério não quer dar cabelo, não quer dar sangue, não quer dar saliva, que não dói, como é que eu vou produzir essa prova? Pensa, velho, tu não tem que amarrar ele na cadeira, extrair compulsoriamente e matar direito fundamental, que é fruto de evolução civilizatória, e que muita gente queimou na fogueira para garantir isso. O que você faz? Mandado de busca e apreensão, investigar bem, 7 horas da manhã, entra na casa dele, tu pega o travesseiro, babado, material genético de sobra. Tu pega, agora o Rogério é um homem ressocializado, um homem família, mas eu conheci ele quando ele era solteiro, selvagem. Amigo, uma vez ele me disse, Auri, estou com um problema, eu tenho que trocar os lençóis lá de casa. Você troca os lençóis de quanto tempo? Eu estou trocando 2 vezes por ano, a cada 6 meses. Isso, Rogério, troca mais perto, velho, tá feia a coisa. Mas tu pega um lençol do cara trocar de 6 meses, tem um mapa do genoma humano ali. Tem tudo, dá para fazer um reconhecimento de fotografia. Está desenhado ele em posição fetal dormindo. Está ali, velho. Você não precisa amarrar e tirar na marra do cara. Entendeu? Você vai no banheiro, pega uma cuequinha usada. Tem pelos pubianos de sobra. Dependendo do nível de selvageria, você faz exame de fezes, espermograma, exame de urina. Uma cueca usada é um mundo de material genético. Você não precisa tirar na marra. Vocês viram como eu posso investigar, produzir a minha prova, sem violar direitos fundamentais, sem meter agulha no cara, sem precisar amarrar. É disso que se trata. Mas é claro que essa questão da prova do DNA não é meu tema, não vou ter tempo, mas eu chamo a atenção para um tema muito importante, que se chama cadeia de custódia da prova. O que é a cadeia de custódia? Amigo, nós temos que começar a nos preocupar em documentar, em levar mais a sério a prova técnica, a prova científica, para que você tenha aquilo que chama de princípio da mesmidade, que vai me dar confiança, confiabilidade. Eu quero saber toda a cadeia de produção dessa prova, desde o momento que ela foi coletada lá no corpo, até passar pelo laboratório, até a comparação, que método você usou para chegar na conclusão. Essa cadeia de custódia está sendo muito falada e muito discutida, não só para o DNA, mas também para uma interceptação telefônica. Então, enfim, estudem. Eu trato no meu livro essa questão da cadeia de custódia e a quebra da cadeia de custódia, gerando como consequência a ilicitude da prova. Este é um tema muito importante. Inclusive, tem uma decisão do STJ muito boa, um parecer do Geraldo Prado, que deu base para ela, que é a base do livro do Geraldo, que é Constrangimento Epistêmico da Prova, que é um livro muito bom. Isso é uma questão a ser estudada. Mas, para além disso, nós precisamos compreender que, infelizmente, nós ainda estamos muito escravizados na prova, pela prova testemunhal. É claro que eu adoraria ter uma prova técnica, uma prova científica, uma polícia que tivesse meios, e nós temos que investir nisso. O professor Rogério trabalha em uma vara do júri. Então, ele está no júri, tá, né? Promotor de júri. Numa boa, Rogério. Tanto para a defesa como para a acusação, como para o processo, quanto melhor for a prova, mais perto nós chegamos de uma sentença justa. Quanto mais qualificada for essa prova, se a prova é técnica, é melhor para todo mundo. Véio.
Agora, você depender só de prova testemunhal é a mais frágil de todas. É a testemunha que não fala, que tem medo, é aquela que fala sem ter visto. Isso me remete à fragilidade da prova testemunhal como um todo, porque é vinculada a uma questão fragilíssima, que se chama memória. Prova testemunhal, que é esmagadoramente usada no Brasil, está atrelada à memória. Eu, quando escrevi sobre prova testemunhal, fui estudar memória e me apavorei. Eu me apavorei com a fragilidade da nossa memória. Primeiro, a memória de vocês não é como uma Polaroid que fica filmando, gravando imagens, não é uma filmadora. Se fosse assim, o HD explodia em um dia, porque vocês em um dia são submetidos a uma quantidade absurda de informação, de imagens, de som, de ruídos, de olfato, de paladar, absurda, incalculável. A memória é totalmente seletiva. E mais, ela está vinculada a 2 fatores, emoção e tempo. Só vai constituir memória aquilo que despertar uma emoção, uma sensação, um sentimento forte. E está vinculada ao tempo que você experimenta isso. Basta a gente pensar. Se eu perguntar para vocês aí que estão me assistindo, quantos não lembram nem o café da manhã que tomaram hoje? Agora, me diz o que você comeu no café da manhã, o que você fez desde o momento que acordou até agora. Você vai esquecer metade. Fragilidade da memória. E tu quer acreditar numa testemunha que vai falar sobre um fato que ela viu há meses atrás? Não dá para confiar, ou pelo menos tem que ter um altíssimo grau de desconfiança, porque a memória é muito frágil, porque memória, é falta de memória, é manipulação da memória, e mais, uma testemunha, quando ela vê um fato, o que ela vê não é o que está acontecendo, é um fragmento do que está acontecendo, porque o que está acontecendo é o todo, e o todo não é apreensível por vocês. O que ela vê é um fragmento, temporalmente recortado, e aí ela viu um fragmento, e dependendo do que ela está vendo, se aquilo é muito forte, aquilo choca. Se remete a um trauma, ela lança a mão de mecanismo de defesa do ego e bloqueia, negação. E ela vai deslizar no imaginário, ela vai preencher com aquilo que ela não viu, mas ela imagina pela experiência, pela cadeia causal que ela pensa ser a lógica. Ela vai sair dali e vai perguntar, o que você viu? Tu viu esse crime? E outra testemunha diz, eu vi isso. Inconscientemente ela começa a preencher os espaços do que ela não viu, com o que ela pensa que viu, a partir das narrativas de outros. E o dia que ela abre a boca para falar, ainda tem que meter uma palavra, e a palavra escraviza o ser, a palavra é o limite do conhecimento. Quantas vezes tu chega e me diz, olha, eu vi, mas eu não sei nem como te dizer, eu não sei nem como falar. Leia-se, você não acha uma palavra que dê conta da complexidade do que você viu. E você tem que falar. E o que você fala não é o que está na tua cabeça, que não é o que tu viu, que não é o que aconteceu. E o juiz tem que ouvir. E não raras vezes você fala em FM e o cara ouve em AM. Na nossa vida é assim. Quantas vezes marido e mulher discutindo, a mulher fala em FM e o cara nunca entende. Os homens ouvem em AM, com interferência, com ruído, com absoluta incapacidade de ouvir. É da vida, velho. É assim que as coisas funcionam. E você acredita numa prova testemunhal, e mais do que isso, você vai condenar alguém em cima disso. Então, é um baita perigo depender disso. Além de ter memória faltante, de falta de memória, de esquecimento, existe um grave problema que se chama falsa memória e a mentira. Porque as pessoas mentem. Tem que ter muito cuidado, porque as pessoas mentem. Vítimas mentem também. Óbvio que não todas, mas algumas mentem. A gente tem que ter cautela com isso. Os crimes de violência doméstica, violência sexual, que são crimes sensíveis, você tem que cuidar para não cair nos extremos. Você não pode demonizar a palavra da vítima, isso é burro. Mas você não pode endeusar a palavra da vítima, também é igualmente burro. Você tem que ir com muita cautela e tem que ter prova. Isso exige uma imensa maturidade para trabalhar com essa prova. Mentira e falsas memórias. Falsas memórias, Elizabeth Loftus trabalha muito com falsas memórias. Bota o nosso próximo slide aí, Jair. Falsas memórias com a Elizabeth Loftus. Vai mostrar como nós podemos, como nós podemos perfeitamente implantar falsas memórias em adultos. Eu trago no meu livro vários exemplos de falsas memórias. O que é uma falsa memória? É quando você implanta algo, ou a pessoa ela é autossugestionada, e ela passa a acreditar honestamente que ela viu o que ela não viu. A diferença... Estou resumindo, tá? Resumindo. A diferença entre uma falsa memória e uma mentira é que na mentira você sabe que aquilo que você está falando não corresponde ao que você viu. E mais dia, menos dia, você dá sinais exteriores. É por isso que no dito popular, a gente fala que a mentira tem pernas curtas. Porque os sinais exteriores se manifestam uma hora. A falsa memória é muito mais grave, porque você acredita honestamente que aquilo aconteceu e que você viu. Você acredita naquilo. Então, para você, você toma aquilo como verdade. Exemplo,
vou trazer um caso ou dois aqui, bem violentos, que o tempo está passando, mas eu cito no meu livro um caso fantástico da Loftus, que a pesquisadora Elizabeth Loftus explica, que é o da Nadine Cole. A Nadine Cole era uma auxiliar de enfermagem nos Estados Unidos, que tinha um trauma imenso, porque tinha perdido a filha num acidente. Então ela vai procurar um psiquiatra, e claro, um profissional ruim, coloca ela tratamentos hoje já não mais aceitos, inclusive técnicas de sugestão e hipnose. E depois de algumas sessões, várias sessões, Nadine Cole, eu vou resumir, ela passa a acreditar, e ela diz isso claramente nos depoimentos, ela se convenceu que ela tinha sido usada na infância por uma seita satânica, que a havia violentado e obrigado a manter relações sexuais com animais, e que ela teria assistido a um homicídio de um amigo de 8 anos, e depois de toda essa salada mental, ela passou a acreditar honestamente em tudo isso, e mais, que ela tinha mais de 120 personalidades em decorrência da violência sexual sofrida. Bom, esse caso aqui é um caso gravíssimo, porque depois de muita investigação se comprovou que nada disso existiu, gerou um processo milionário contra esse profissional, e se mostrou que isso não era verdade. E ela teve que submeter a um outro tratamento, e ela começou então a se dar conta que aquilo foi sugestionado a... Um outro exemplo muito interessante é o da Beth Rutherford. Esse aqui é fantástico. Beth Rutherford tinha 22 anos, e aí ela, nas sessões de terapia, ela vai recordando induzimento, etc. e tal, e ela passa a narrar, e aí ela é sugestionada, induzida, porque é muito fácil de você induzir alguém que já tem uma fragilidade psíquica maior. Ela passa a dizer que ela havia sido violentada pelo pai. Ela tinha 22 anos e disse: eu fui violentada pelo meu pai, com a ajuda da minha mãe, dos 7 aos 14 anos. Meu pai era pastor. Isso tudo foi usado contra ele. Isso pesou muito. E mais, ela diz: eu fui violentada e eu fiquei grávida 2 vezes e eu pratiquei 2 abortos. E um dos abortos ela descreve bem. Ela teria feito uma técnica bem rudimentar de aborto, que infelizmente, milhares de mulheres morrem por abortos clandestinos e abortos dessa natureza. Ela pegou um daqueles cabides antigos, que tem uma parte de madeira e uma de metal, ela tira, pega aquela haste de metal, introduz na vagina, vai lá no colo do útero, perfura o útero para praticar o aborto. Isso ela narrou. Isso gerou um problema gigantesco, investigação, pai sendo investigado, mãe sendo investigada, mídia. E aí, claro, essa menina é submetida, então, a exames médicos, a avaliação psicológica, e aí começa a se desvendar. Primeira coisa, Beth Rutherford era virgem. Nunca havia ficado grávida. E isso é uma demonstração clínica bastante forte. Virgem, nunca ficou grávida e, principalmente, comprovadamente, nunca praticou nenhum aborto. E aí começa a desmanchar toda a tese. Tudo isso aqui é fruto de falsa memória implantada. Então, esses são exemplos, eu trago vários outros no livro, são casos muito reais, que estão no nosso dia a dia e que são de difícil diagnóstico, porque o operador do direito, o juiz, o ator judiciário, não está preparado para isso. O policial, muitas vezes, não está preparado para isso. Nós tínhamos que ter uma equipe de psicólogos na polícia com capacidade para identificar a mentira, uma falsa memória, pelo menos com uma possibilidade de identificação. Nós temos que ter muito cuidado, por exemplo, com os falsos reconhecimentos. O falso reconhecimento também existe. O reconhecimento por mentira ou por falsa memória. Caso típico, eu cito lá no meu livro Reconhecimento, eu explico: olha, no Brasil nós temos 2 tipos de reconhecimento, nós temos um tipo de reconhecimento. Aqui a gente usa o reconhecimento simultâneo, que é o pior de todos. Você coloca 4, 5 pessoas, e o código nem diz quantas são, e aí a vítima é induzida. Basta o policial dizer para ela: investigamos, corremos a noite toda e prendemos o cara, é só tu reconhecer. Ela já se vê forçada pelo efeito aliança a reconhecer alguém. Ela é colocada numa posição de ter que corresponder a esse compromisso. Ela senta lá, tem 4, 5. Ela tenta buscar aquela pessoa que mais se aparenta fisicamente com a imagem mental que ela tem. E aí vai por semelhança. É o pior sistema do mundo. Para fazer um reconhecimento que preste, você tem que ter uma equipe preparada, que não induza nem mesmo essas mínimas induções que já contaminam. E que faça um reconhecimento sequencial. Entra uma pessoa, é ou não é? É aqui, ó, eu e tu. Não tem que comparar. É simultâneo, é atomizado, é absoluto. Titubeou, acho, não sei, tira, não vale mais. Tem que ser muito, muito rígido nisso. E mais, né? Os americanos estão trabalhando muito a questão, bota para nós aí, Jairo, o efeito foco na arma nos crimes cometidos com violência e emprego de arma de fogo. O que é o efeito foco na arma? É exatamente essa gravura que ele vai colocar para nós aí. Os crimes com violência, por exemplo, o roubo, tá aí. Eu pedi para o estagiário botar uma figurinha legal, ele disse que ia botar um cara da Globo lá, o Romero, das regras do jogo, né? Já que eu gosto tanto de regra do jogo, botou lá. Mas olha, aquela imagem ela é muito sintomática. Está mais do que demonstrado
que quando você sofre uma violência como essa, por exemplo, um roubo, toda a tua atenção está focada na arma. Ninguém sendo assaltado com 38 na cabeça, olha no olho do cara e diz, ó, tô aqui, mano, ó, tô te fotografando. Ninguém faz isso. Esse é o efeito foco na arma. Isso tira totalmente a credibilidade do reconhecimento nessas circunstâncias. Tem que ter muita cautela. Eu escrevi bastante sobre isso, Rogério, e aí esse tempo fui assaltado. Chegando no escritório, o escritório é uma casa, estou chegando lá, e aí deu um azar, segurança não estava, secretário não tinha aberto nada, eu fui o primeiro a chegar, um monte de tranca, estou abrindo, e assim, ó, 3 metros de mim, que está a rua, a calçada, só tem uma gradezinha, chega o estagiário, segunda de manhã, chegando da selvageria, desce do carro, arrastando o chinelinho, vai, aí, prof, não está aberto ainda, eu disse, velho, anda logo, estão assaltando muito aqui para levar carro. Ele diz, calma, sem estresse, aquela coisa, né, estagiário na segunda-feira, sequelado da selvageria. E ele entra arrastando assim, eu digo, cara, anda. E foi o tempo de dizer, anda, e eu vi que o cara lá na ponta botou um capuz e correu, e eu disse, vai dar merda. Não tem nem de pensar, vai dar merda, e o cara já meteu o 38 na cabeça do estagiário, perdeu o Playboy, me dá a chave. Bom, o estagiário curou a ressaca, e o porre na hora, né? Pum, ficou bom na hora. Perdeu, me dá o carro, me dá a chave, o estagiário, não dou, me dá a carteira, não dou. E eu estou assim, ó, 3 metros do cara, olhando aquela cena, e o estagiário, não dou, dá, e o cara me dá que eu vou te queimar. E eu disse, calma, mano. Quando eu disse, calma, o cara não tinha me visto, se virou e disse, eu vou te queimar, eu vou te queimar. Eu disse, não, queima a mim, queima o estagiário, porra, eu não. Vou te queimar, parece, não, queima ele, é novo, eu tenho 3 filhos para sustentar, porra, vamos lá. E o cara queima, não queima, baixei a cabeça na hora e disse, calma, mano, tranquilo, leva na boa, perdemos. E aí o estagiário, não dou. E eu me irritei com o estagiário, disse, dá a chave, dá o carro, dá tudo, dá para ele, porra, dá pro cara, meu. Eu odeio o homem que fica se trancando aí, se controlando, dá pro cara e pronto, sem frescura. E aí o estagiário relaxou, né? Deu as coisas, o cara se acalmou e meteu a arma na cintura para abrir o carro. Quando ele mete a arma para abrir o carro, nós estamos tudo congelado, o carro está ali, o vizinho que estava olhando, abre a janela e diz, o que está pegando aí? E o cara não está pegando nada, e o cara está pegando sim, vou te meter a azeitona, e pá. E o cara corre para cá e mete bala de lá, e eu fico no meio. E só tinha um lugar para se esconder, que era embaixo do carro do estagiário, que é um carro rebaixado, mas ele já estava ali embaixo. Quando eu olhei, já estava os pezão 44 do estagiário para fora. Eu disse, sai daí, meu. Ele disse, não, daqui eu não saio. E não saiu, Rogério. Nós tínhamos que macaquear o carro, botar um macaco para tirar o estagiário de baixo. E a bala comendo, eu fiquei parado. Quando terminou, botei a mão e disse, porra, eu estou vivo, velho. Que negócio louco, né, cara? Aí chama a polícia, vamos tentar tirar o estagiário debaixo do carro, já louco para bufetear o guri, né? Porra, como é que tu me deixa mal assim? Era para deixar o chefe primeiro no buraco, né? E aí vem a polícia, vamos reconhecer, doutor. Primeiro chegou o policial dizendo, prof, sempre tem um aluno perdido. E aí, prof, chegou a sua vez, hein, engrossou a estatística, né? Isso é a vida, né, velho? A vida é dura, a vida é cruel, é Nelson Rodrigues, é a vida como ela é. E o cara disse, aí, vamos fazer o reconhecimento? Eu disse, nem adianta. Como não? Se a gente sair agora e prender uma meia dos vagabundos, nem vale a pena. Mas por quê? Velho, eu nem olhei para a cara dele, não tenho a mais remota ideia do cara. Agora, se tu aprender a arma, eu contei até as raias. Foi que nem filme, daqueles filmezinhos Xing Ling, sabe? A bala passando, aquele filme de karatê, e eu desviando e contando as balas passando. Se tu pegar a arma, eu contei cada raia do cano. Mas nunca eu olhei na cara dele. Porque tu não olha, velho. Ninguém faz isso. E aí tira toda a credibilidade de um reconhecimento feito nessas circunstâncias. Então, em suma, pessoal, prova é muito sensível. É para muito além do direito penal e processual penal. A prova envolve estudar também memória, falsa memória, psicanálise, estudar muito mais, fazer uma leitura interdisciplinar. E é isso que eu convido vocês a fazerem. É sair desse lugar de conforto, sair do senso comum teórico, das verdades absolutas e simples colocadas ali, e estudar, e pensar, e ver que a coisa é muito mais complexa e muito mais grave. Somente tendo consciência da nossa ignorância e do nosso desconhecimento, é que nós poderemos ser menos ignorantes e ter menos desconhecimento. E aí, desvelando a complexidade, tentar fazer com que o sistema de justiça funcione melhor, porque as coisas não vão bem assim. Basicamente era isso. O professor Rogério vem para cá comigo, não me deixa só. Vamos fazer umas perguntinhas, sortear uns livros? Exatamente, doutora Auri. Tem muita gente interagindo com a palestra no aplicativo SES no Bolso, enviando dúvidas, perguntas, mensagens. E são essas perguntas que a gente vai tentar responder agora. Vamos lá? Pergunta na tela, professor Rogério Sanches, por favor, aqui também. Aonde estamos lá? Bom, o Jadson Evaristo.
Quais são os caminhos para se superar os quadros mentais paranoicos que se manifestam nos casos que envolvem as famosas delações premiadas? Isto é, como superar a inversão do tempo no processo penal, onde primeiro se condena o acusado para só depois buscar as provas que sejam capazes de embasar a condenação? O Jadson. Do caralho a pergunta. Fantástica, não é dizer, a pergunta foi boa. Não, o negócio foi do caralho, porque misturou uma série de conceitos importantes aqui. Primeiro, quando ele bota lá os quadros mentais paranoicos, ele está fazendo menção, e eu uso muito essa expressão, isso aqui é do Franco Cordeiro. O Cordeiro fala, il quadrimentale paranoide. O que é os quadros mentais paranoicos? É o seguinte, um juiz, quando se vê colocado nessa situação dia atrás da prova de ofício, primeiro ele decide, e depois ele vai atrás das provas que justificam a decisão já tomada. E aí ele assume, ele faz um quadro mental paranoico, uma paranoia persecutória. Ele vai atrás das provas que justificam as hipóteses já formadas. Então isso aqui é um tema fantástico, da maior importância. Mas aliado a isso, ele coloca ali a questão das delações premiadas, que é um problema estupidamente sensível, está aí. Vamos por partes. É outra palestra, hein? Mas vamos lá, rapidamente. Delação premiada, eu acho, e penso, Rogério, que a gente tem que superar aquele ranço de sempre dizer, eu acho a delação antiética feia. A delação premiada está aí, é um instituto reconhecido, a 12.850 consagra expressamente, é um mecanismo importante para a criminalidade organizada, etc. Está aí, velho. O que a gente tem que aprender é a trabalhar com ela, buscar os limites para a delação, valor probatório e uma série de cautelas. Por exemplo, o abuso da delação premiada. Primeira coisa, quando você usa demais, abusa da delação, você está assumindo a tua incompetência para investigar. Porque se você tem prova cabal, boa, forte, de que fui eu, você vai negociar comigo por quê? Você não quer nem papo comigo. Você vai acusar firme, duro, e você vai provar e vai condenar, velho. Você vai para o acordo de delação quando você não tem capacidade para produzir uma boa prova. Não vou nem discutir os motivos, mas é essa a realidade. Segundo problema, ok, vamos para a delação premiada. A delação, ela é perversa. A delação premia o cara que fez, que vai lá fazer uma confissão qualificada pela entrega dos outros, é uma traição premiada, e ainda vai se beneficiar. Quebra a igualdade de tratamento, e não raras vezes, você vai gerar uma situação muito perversa no processo, que é o cara extremamente responsável, culpado, responsável pelo crime, o chefão, negociando e tendo um tratamento privilegiado em relação aos outros, que até praticaram coisas menos graves. Então, enfim. E o grande problema é quando tu fala de delação premiada, por mais que o Supremo diga, não, a delação não é prova, é o meio através do qual se chega na prova, é o meio de obtenção de prova. Mentira, velho. As pessoas estão sendo condenadas só com base em delação premiada. E é claro que isso gera uma contaminação. Você tem uma delação, não raras vezes se toma como verdadeiro. Prevalência da hipótese é verdadeira. E aí, a partir daí, você não descola mais dessa decisão. Perseverança. E é muito difícil você derrubar uma delação premiada. Então, assim, a pergunta é fantástica. Ela envolve uma série de problemáticas e eu precisava muito mais tempo para desenvolver. Mas, com certeza, gera os quadros mentais, gera a contaminação. E só um detalhe, né, que no Brasil a gente não conseguiu analisar e enfrentar. E se eu sou o juiz, eu homologo a tua delação premiada, depois você quebra o acordo, eu torno a delação, então, sem efeito, mas eu sigo te julgando, eu mesmo, que já tomei conhecimento da tua confissão, qualificada pela entrega dos demais. Você acha que um juiz como esse pode continuar no processo? Para mim é evidente que não. Esse cara não pode mais julgar. E para falar a verdade, quem julga não devia ter nenhum contato com a homologação, com a negociação, com nada. Nada, nada, nada. Para evitar essa contaminação. E no Brasil o cara vai julgar. Tu acha que ele vai absolver? Tu acha que ele vai dar um rewind mental e vai deletar aquilo ali? Não existe, isso é só em filme americano. Vamos para mais uma pergunta, então. A Ana Caroline também mandou o Daniel. A do Daniel? Daniel Ferreira. A aplicação do garantismo penal baseado no direito norte-americano, o acusatório puro seria a melhor forma de garantir a imparcialidade? Deixa na tela ali para eu não me perder, mas assim, nós temos de novo aqui uma pergunta muito boa, fantástica, que nos traz vários conceitos ali. Cada um deles, primeiro, garantismo penal. A teoria do garantismo penal é uma teoria, uma obra fantástica do Ferraioli, etc. e tal, mas é apenas uma obra, uma doutrina que não foi criada por ele. O garantismo deita sua origem lá atrás, talvez até lá em Beccaria, de lá para cá, com o iluminismo, que vai começar a se estruturar. É claro que o garantismo vai se preocupar muito com a questão da imparcialidade, mas eu estou deixando de lado o garantismo para dizer que a imparcialidade é o princípio supremo do processo, e quem diz isso é James Goldschmidt desde 1925, 30. Princípio supremo, eu preciso ter um juiz imparcial. Aí sim, é só uma estrutura acusatória,
aquela estrutura dialética que eu falei, que mantém o juiz afastado. E aí eu vou ter um juiz imparcial. Quando o juiz se mistura, matou a imparcialidade, ferrou o processo. Aí ele diz, será que nós trouxermos um processo acusatório puro norte-americano? Eu não sei se o processo penal americano pode ser considerado como acusatório puro. Ele é um sistema que trabalha com cross-examination, é um modelo mais próximo ao adversarial system. Não sei, acho que é bem polêmico, dá para discutir muito se isso aí é acusatório, mas eu não preciso importar. Até porque mesmo o sistema americano, que é muito complexo, os estados têm muita autonomia para legislar. Tu tem estados ali que tem pena de morte, outros não têm. Tu tem processo em que o inquérito, a investigação é feita pela polícia, outros pela MP, outros uma coisa híbrida. Nos Estados Unidos você tem mais de 1000 agências policiais. Então eu não gosto de falar no sistema americano porque ele é um mundo à parte, na sua complexidade. E ele tem 1000 inconvenientes. Por exemplo, eu não gosto do sistema de plea bargain norte-americano porque eu acho que banalizaram demais. O modelo americano, segundo Max Planck, você tem próximo entre 90% a 95%, próximo a 95% de casos penais sendo resolvidos às portas do tribunal, sem processo, só com a negociação. Eu acho isso excessivo. Eu acho que a negociação é importante, eu acho que nós temos que abandonar esse mito de princípio da obrigatoriedade, de disponibilidade. Eu acho que o Ministério Público tem que ter o poder de negociar dentro de certos limites, o Ministério Público tem que ter o poder de desistir da ação, sem nenhum problema. Não vejo problema nenhum nisso, é responsabilidade de um órgão. Agora, não acredito no modelo que tenha uma margem de negociação que chega a 95%. Isso é negar processo. Isso é negar a própria jurisdição. Não tem juiz, amigo. O juiz é um mero homologador. É eu e o promotor na porta do tribunal. Não sem razão, é a maior população carcerária do mundo. Isso é sintoma de um modelo que não está, no meu olhar, funcionando bem. Então, respondendo a tua pergunta, eu não quero modelo americano. Eu quero o nosso modelo melhorado. Vamos puxar alguma coisa daqui, dali. Eu gosto muito dos modelos italiano, alemão, português, também tem coisas muito boas. E vamos adequar a nossa realidade. Precisamos ter um espaço de negociação? Sim. Mas eu acho que o Brasil chegaria muito bem num sistema de 30%, 35%, no máximo 40% de negociação. E olhe lá. Termo de delação, que é uma espécie do gênero negociação. Então, enfim, tem muita coisa que a gente pode melhorar aqui, sem dúvida, mas imparcialidade é fundamental, vinculando uma estrutura acusatória. Professor Rogério, o doutor Auri trouxe alguns livros para a gente sortear, né? Isso, 5 livros. São 6, todos. 6. Vamos sortear os 6 livros. Quem está em casa fica vibrando, e os nossos presenciais aqui também, até porque vai ter livro para todo mundo. Professor Rogério, me ajuda a sortear. Fala um pouquinho dos livros. Eu quero começar sorteando primeiro os 3 livros. É, o manual, velho. Pô, esse manual aqui. O Manual de Processo Penal está na 14ª edição. Novíssima, acabou de sair do Novíssimo, forno. 2017. Trouxe para vocês agora, em primeira mão. Isso Tocando que nele pela primeira vez. a sua palestra, Uma emoção, velho. a sua palestra, obviamente, ela tem Tá o aqui. tema aí. Provas está aqui, essa parte da captura psíquica do juiz, e tudo que eu falei de falsas memórias, esse problema da própria memória, reconhecimento, está aqui. A parte de teoria da prova e depois as provas em espécie. Isso aqui é um curso de processo penal, claro, obviamente sempre falta algo, mas aqui é um curso que eu começo do começo lá, princípios do processo, inquérito, ação, competência, trabalho procedimentos, trabalho provas, prisões, recurso, tudo, ações constitucionais. Prisões. Tem, tudo aqui, velho. A execução penal provisória a partir pô, de Rogério. condenação em segundo grau. Você defende que é o quê? Prisão provisória? Tá lá naquele livrinho das cautelares. Rapaz, sabe que eu estou num problema existencial? Eu estou numa dúvida existencial, já não sei mais quem eu sou essa altura do jogo, mas assim, ó, essa decisão do HC 126.292, que eu sou totalmente contra, eu acho que é um grave equívoco, e eu explico até no livro que essa decisão, esse HC parte de premissas completamente furadas. Primeira premissa foi dizer, ninguém pode ser preso antes do trânsito julgado. Mentira, sempre se pôde prender antes do trânsito julgado. Para isso tem a prisão preventiva. Ponto, amigo, acabou. Agora, você vai me perguntar, essa prisão é uma prisão automática, logo se ela é automática, ela não é cautelar, ela não responde a nenhum dos pressupostos ou requisitos das cautelares, ela não está subordinada a fumus comice delicti periculum libertatis, então ela não é cautelar. Ela é uma execução antecipada da pena, pura e simples, para mim, substancialmente ou completamente inconstitucional. E está me gerando uma série de problemas, como por exemplo, se você me prender automaticamente após a decisão de segundo grau, eu sou advogado, por exemplo, eu quero minha prisão especial, aí você vai olhar para mim e vai dizer, não, mas a prisão especial é só para cautelar? Aí eu vou olhar para você e vou dizer, bom, mas o caso não transitou em julgado ainda? Que prisão é essa? É uma coisa híbrida e mal formada, criada por uma decisão equivocada, e eu diria até, com todo respeito, uma decisão esquizofrênica. O mesmo Supremo que há 2 anos atrás declarou o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro,
O mesmo Supremo dá uma decisão como essa, que banalizou ao máximo uma prisão, que não é necessário. Amigo, se for necessário, se o cara é perigoso, não pode estar aqui conosco, preventiva nele. Você pode decretar preventiva no inquérito, pode decretar ao longo do processo em primeiro grau, você pode decretar uma preventiva em grau recursal. Velho. Sempre pode prender. Agora, você prender sem necessidade concreta no sistema carcerário medieval como o nosso. E outra, eu não tenho tempo aqui, já dei muita palestra sobre isso, mostrando inclusive a falácia da história dos números. Quantidade muito relevante de casos são revisados, reformados em recurso especial, em recurso extraordinário e em habeas corpus no Supremo. Nós temos um índice muito grande de reforma de decisões de segundo grau em recurso especial. Isso é legal porque no julgamento os ministros bateram muito em números. E quando eles falaram em números, eles parecem querer nos convencer de que os números justificavam a execução penal. Mas até os números estão equivocados. Até a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa fantástica mostrando que não é assim. É uma pena que eu não trouxe, porque eu tenho esses números lá, e eu me municiei. Não batem com aquilo. IBC, CRIM, Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem pesquisas fantásticas sobre isso, mostrando o número, o índice de reversibilidade das decisões, que pode ser, inclusive, o seguinte, tanto anular um processo prova ilícita, como mudar o teu regime, velho. Você sair de um fechado para um inicial semiaberto, já muda toda a história. Bom, vamos sortear. isso e muito mais. No, Depois nós vamos temos sortear uma 3. investigação. Esse aqui vamos sortear. Vamos. 2 Como vieram 3 iguais, a gente sorteia 2 online e um aqui presencial. Então vamos lá. Vamos lá, sorteio na tela para quem está participando com a gente online. O André Vinícius Costa Pessoa, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, ganhou o primeiro livro. Parabéns, André. Próximo sorteio. O Silvio, do Rio de Janeiro, também ganhou o segundo livro do Auri. E agora... Vamos continuar e deixar esse por último aqui. Mas ele pode puxar aqui também. Olha, o Auri já pode participar. Então vamos fazer agora sorteando. o terceiro exemplar para o presencial aqui. Sem olhar. Eu sou de Campinas, ele está provocando. Eu sou lá perto de Pelotas, rapaz. Para de bobagem, que isso. O que importa é o amor. Vamos lá. Luísa, que é a Luísa Donini Leite. Olha, A Luísa está Luísa aqui, ganhou maravilha. hoje, tá aqui. Porra, meu, Deixa, segundo tu põe aqui ganha? no meio. É marmelada. Tem todas as Luísas ali. Não, não Tá é. vindo é todos sério. os Parabéns, dias, Luísa. então aumenta, Legal, aumenta prestigiou. a possibilidade de ganhar. Bom, temos mais 3 livros do professor Auri. Vamos sortear online Próximo, também. prisões cautelares, onde certamente é mencionada toda temos essa aí. discussão da execução penal provisória e a natureza dessa prisão. Vamos sortear para online? Vamos lá. sortear para online. Sorteio na tela. É o Silvio? Silvio Terre. Não, esse ganhou. Mas ele outro. ganhou o anterior. Então foi a Lariadney. Então, Foi tá, a então Lariadney que ganhou o anterior. Ok, e o Silvio ganhou esse que a gente sorteou o que agora. importa é que ganhou. O próximo livro, Investigação Preliminar no Processo Penal, o clássico do professor Auri, Esse é um sexta edição. É um resumo da minha tese de doutorado. É um livro sobre investigação, inquérito, mas aí sim, O MP exaustivo. pode investigar? Então, aí eu analiso argumentos, vantagens e inconvenientes do modelo de promotor investigador, juiz inquisidor e polícia, modelo policial. Pondero tudo, é um livro bem legal. Vamos sortear, vamos lá. Vamos ver quem será o sortudo. A Kelly Regina Lima, de Opa! Ananindeua. Pará, eu tive lá no Olha, Pará, em gente. Belém, tem uma promotora amiga lá, deu a Ana Cláudia Pinho. Não sei se ainda está lá, se não está em Belém agora. Vamos lá, o último livro, e até agora é o palestrante que mais sorteou livros. É verdade. Isso significa que ele vai ser convidado mais vezes. Rogério, esse livro é muito legal, velho. Esse Fundamentos livro- do Processo Penal, Introdução É. Crítica. Esse livro é um livro novo. Terceira Esse edição. livro aqui trabalha a estrutura básica do processo, que é ação, jurisdição e processo, trabalhando a natureza jurídica de ação, jurisdição e de processo. Esse é para quem quer aprofundar mesmo o processo penal, lá na base. O cara, para ser processualista, tem que saber a teoria de base. Como o cara, para ser penalista, tem que conhecer profundamente a teoria do delito. Não adianta, é impossível. Você penalista só na parte especial. É a complicado. teoria é a correspondente à teoria do delito no processo penal. É. Joia. Vamos lá, vamos sortear aqui. Mais pro um online. sortudo, né? Valdirene da Rocha Nunes, de Espírito Serra, Espírito Santo. Maravilha. Parabéns, Valdirene. Professor Rogério, após Estácio Sers, tem uma pós-graduação em Ciências Criminais, que, inclusive, o Rogério Sanches é o coordenador, e eu queria que O você Auri falasse Lopes, um pouquinho do nosso curso. professor. Exato, os dois estão no curso. Curso É maravilhoso, uma- super completo. É uma pós de Ciências Criminais online, onde nós buscamos trazer os maiores nomes das ciências jurídicas
Direito Penal e Processual Penal. Obviamente, o Auri Lopes faz parte, uma das aulas mais elogiadas que nós temos. E nós dividimos essa pós-graduação em 2 grandes módulos. Direito Penal, o Direito Penal Individual e o Coletivo, e o Processo Penal Individual e Coletivo. 2 módulos distintos, bastante aprofundados. Além do Auri, temos Rogério Greco, temos César Bittencourt, Fábio Roque e outros tantos nomes que agora me custa lembrar. Essa pós é 100% online e a interatividade está sempre presente com o chat, com os professores, etc. Vale muito a pena. Exato. Fora a pós em Ciências Criminais, outros 9 cursos estão à disposição no site para você se inscrever, se matricular e se especializar agora em 2017. Se você quiser conhecer um pouquinho mais a fundo sobre esses cursos e entender a metodologia do CERS, a jornada acadêmica da pós-graduação vai acontecer entre os dias 14 e 16 da próxima semana, de março. Então, teremos a primeira jornada acadêmica do direito da pós e você já pode se inscrever no site agora mesmo e marcar sua presença e entender como é que funciona a metodologia da pós-graduação do CERS. E agora, a Juspodium, que é uma das nossas patrocinadoras, está com uma grande promoção junto ao 7º Congresso Jurídico Online. Se você usar o cupom 7CONGRESSO-CERS no site da Juspodium, você ganha 30% de desconto sobre o preço de capa em qualquer um dos livros do site, certo? A validade vai do dia 7/3 até o dia 10/3, até as 23h59. Consulte o regulamento, pois o desconto não pode ser utilizado em casadinhas. Acesse agora. E se você quer conhecer ainda mais sobre ciências criminais, a coleção de ciências criminais da editora Juspodium estava na tela e está bombando, e nós vamos sortear 3 livros da coleção agora, para quem está em casa e também para quem está aqui presencialmente. Essa é uma coleção que eu coordeno com o Luiz Flávio Gomes, coleção Ciências Criminais, vários livros com títulos, todos ligados às ciências criminais. Vamos sortear hoje Populismo Penal Legislativo, do Luiz Flávio e o Luiz Vanderlei, Vitimização Secundária Infanto-Juvenil, Violência Sexual Intrafamiliar, Luciane Polter, e O Delinquente que Não Existe, de Juan Pablo Mondio. Então, vamos lá. Primeiro, vamos sortear 2 livros para o online, depois a gente faz o presencial. Sorteio na tela. Acho que a gente sorteou 2. Já sorteou então, os 2, vamos lá. A primeira é a Priscila Carla Bernardi e a segunda, a Letícia Luiza. São as 2 felizardas. E agora a gente vai puxar mais um papelzinho para ver quem é que vai ganhar aqui da nossa plateia. O Auri vai ajudar a gente. Alexandre Matskei. Matskei. Ô, meu velho. O Alexandre, Maravilha. parabéns. Ó. Olha, que legal. Ah, que gentil, é isso Muito aí. gentil. Valeu, parceiro. Obrigada, Alexandre. Muito legal. Gente, e agora eu quero dar um recado para você que está se preparando para concursos e carreira jurídica. Acesse o site www.ces.com.br e se prepare para carreiras de magistratura, procuradoria, Ministério Público, Defensoria e Advocacia Pública. Nós queremos agradecer imensamente a participação do Dr. Auri Lopes Júnior aqui no nosso primeiro painel. E agora vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Da bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal.